Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Rafinha, né? Porque o Flamengo e o lateral direito que esteve no grande time de Jorge Jesus não chegaram a um acordo para um retorno, né? E um retorno assim, né, que é igual aqueles bonitos assim que você fica lá um tempão jogando na Europa, aí já tá tendo um problema, aí você volta pro time que antes você fez história no Brasil. Um retorno de 6 meses, né? Porque o Rafinha foi pro Olympiacos. O Olympiacos ficou com ele por um tempinho e ele vai querendo de voltar de novo pro Flamengo, né? Só que não chegou a nenhum acordo. O Fafinha tá chorando ali na mídia, né? Falando, nossa, foi briga política, eles não quiseram me contratar, né? Ele tá falando assim, nossa, ele até começou a falar, o nome do meu cachorro é Flamengo e tudo isso, né? Sinceramente, assim, eu fiquei um pouco até irritado com o jeito que o Rafinha tá tratando a situação. Mas estou aqui para explicar a situação. Eu estou deixando claro que eu não sou flamenguista e tudo isso. Estou aqui num papel de jornalista para explicar a situação, por que ele não voltou para o Flamengo e quais times poderiam se interessar pelo Rafinha, já que ele não vai voltar para o rubro-negro. Primeira coisa que a gente tem que explicar. O Rafinha não estar no Flamengo não é culpa da diretoria, é culpa dele, porque ele quis sair do Flamengo para o Olympiacos para receber uma grana extra, porque ele trocou um time forte no Brasil por um time forte na Grécia. Mas assim, quais são as pretensões do Olympiacos na temporada? Europa League, se muito, entende? A questão é, isso também mostra um pouco da disparidade financeira que existe da Europa para o futebol brasileiro, porque um time da Grécia, um país que faliu há pouco tempo atrás, consegue pagar um salário maior do que o time mais bem estruturado financeiramente do país. Então, assim, é uma situação que mostra como o futebol brasileiro está muito atrás dos europeus, né? E assim, o Rafinha trocou o Flamengo pelo Olympiacos por dinheiro, basicamente por isso, né? Não tem outra, assim, não, um projeto de futebol. O Olympiacos não tem nada disso, entende? Pode até ter tudo isso, mas nada que vai fazer o time ganhar a Champions League e tudo isso. Para ganhar o campeonato grego, você não tem que fazer tanto esforço assim. Não há muitos rivais para o Olympiacos no campeonato da Grécia. Então, assim, o Olympiacos contratou ele ficou um tempinho lá, arrumaram um novo jogador de posição, mais jovem, né? O Rafinha já tem 35 anos, e acabaram optando por não ficar com o Rafinha. Dispensaram ele e ele voltou para o mercado. O Atlético Mineiro foi atrás dele, mas ele deu preferência ao Flamengo, porque é o lugar onde ele jogou muito bem, principalmente com o Jorge Jesus, tudo isso, ele quis voltar para lá, mas essa negociação nunca conseguiu se concretizar por três motivos, né? O primeiro motivo é político. O Flamengo, dentro do seu clube lá, nos bastidores, é uma bagunça. Você tem alas lá que ficam brigando entre si, Landim briga com o Braz briga com o negócio, às vezes o Braz tá com o Landim não tá com ele, entende? É uma bagunça enorme e tinha uma parte da diretoria dividida com o Rafinha em relação ao fato de que ele saiu do Flamengo para ganhar dinheiro no Olympiacos, entende? E, sim, eles não gostaram muito dessa atitude, né? Pô, se o cara ama tanto o clube, ele abdicaria a mão de mais dinheiro para ficar aqui, entende? Eles têm essa mentalidade e tem outra parte da diretoria que gostaria de ter ele de volta pelo fato de que a torcida, pá, boa parte dele ainda gosta do Rafinha. E a questão é que o Rafinha poderia agregar o elenco, né? Poderia ser um bom reserva para o Isla, ou talvez sendo titular se o Isla não jogar tão bem, entende? A questão é que essa briga política dificultou assinar com o Rafinha. E houve o segundo motivo, que era financeiro. O Flamengo não pode fazer muitas loucuras porque o planejamento financeiro da última temporada foi um fracasso. O Flamengo colocou na planilha financeira que estava assim, ó, a premiação lá, a arrecadação, semifinal de Libertadores na pior das hipóteses, semifinal de Copa do Brasil final, entende? Eles colocaram metas muito ambiciosas na pior das hipóteses, porque o orçamento é feito assim, você tem que calcular a pior das hipóteses, aí era a meta mínima de financeira, era semifinal de Libertadores e tudo isso, só que o Flamengo fez uma temporada ruim, né? Foi campeão brasileiro, tudo isso, mas foi um elenco que caiu nas oitavas de final por um Racing todo lesionado, foi atropelado pelo São Paulo na Copa do Brasil, e sim, foi muito abaixo do que se esperava a temporada do Flamengo, e com isso, né, o fato de ter sido eliminado cedo na Libertadores e também não ter conseguido a semifinal da Copa do Brasil, o time não conseguiu bater a meta financeira, e com isso muito dinheiro, e é muito mesmo, são coisas assim de dezenas de milhões de reais, não entraram para o caixa do clube e o time teve prejuízo. Não à toa o Flamengo tentou puxar um empréstimo para tentar fechar a meta financeira. Então a verdade é, o Flamengo não está com tanto dinheiro assim disponível para gastar. Então gastar num salário de um jogador caro, por mais que seja velho, né, o Rafinha, não é a melhor atitude para este momento. Até porque o elenco do Flamengo já é muito bom, não precisa de muitos reforços, né? O time já está com muita qualidade. Eu acho que zagueiro seria uma urgência muito maior do que lateral direito, quando você já tem o Isla lá. Então, assim, a situação do Flamengo para contratar o Rafinha financeiramente não é das mais ideais.
E tem o Isla, que é o terceiro motivo. O Isla já é um lateral, na minha opinião, melhor que o Rafinha. Ele pode não ter tido o desempenho que o Rafinha teve naquela temporada lá do Jorge Jesus, porque a situação de técnico do Flamengo era muito mais bem resolvida. O Flamengo era um time muito mais bem organizado e com isso todo mundo é elevado. Se o Isla tivesse naquele Flamengo, possivelmente aquele Flamengo era ainda melhor, porque o Isla tem mais qualidade. Ele sempre foi titular na Europa, ele estava na Juventus do Antônio Conte, que encantou a Itália naqueles começo da década de 2010. Então, assim, o Isla é um jogador fantástico. Na minha opinião, ele é titular desse time, tem mais qualidade que o Rafinha, além de ser mais jovem. Então, não vejo motivo para contratar o Rafinha nesse sentido também. Por isso, somando esses fatores, acabou que ele não foi contratado. E o Rafinha tá aí chorando no negócio, na mídia, porque não foi contratado, tudo isso, né? Mas a verdade é também, nada garantiria que o Rafinha seria titular. Ele poderia acabar pegando o banco igual ficava no Bayern de Munique, né? Porque tinha mais gente de mais qualidade. No caso o Isla, no Bayern, no caso o Kimmich, o Lan, que eram muito mais jogadores do que ele. Não dizendo que o Rafinha é ruim, mas né, acontece. Tem jogadores que são melhores do que você. Exceção seu nome é Messi, exceção seu nome é Lewandowski em certas posições, entende? São casos muito complicados de não ter alguém melhor do que você na posição. Então, assim, o Rafinha agora está sem clube e deve continuar no futebol brasileiro pelo jeito. E talvez, assim, vendo os times que ainda podem pegar ele não é um jogador barato, né? Mas, assim, clubes que ainda podem cometer loucuras para tentar contratá-lo. São Paulo, Corinthians, quem sabe também o Palmeiras pode tentar, mas por mais que não precise, né? O Palmeiras está muito bem resolvido de lateral. Então, assim, você vê, esses clubes podem tentar gastar um dinheiro para trazer ele, né? Você também tem o Atlético Mineiro, né? Que tem um problema com a lateral direita. O Guga é um jogador ok, mas não é nada espetacular. Quando você quer ganhar títulos, você precisa de jogadores espetaculares. E o Mariano é ruim, o reserva do Guga, ele é horroroso. Então, assim, pelo menos ele já pode ter tido seus bons momentos, mas atualmente é um jogador ruim. Então, assim, o Rafinha lá faria muito sentido, mas eu não sei se o Atlético vai contratá-lo. Parece que eles têm foco em outras posições. Talvez trazer o Edenilson e o Gemerson, né? Edenilson como o primeiro volante e o Gemerson como zagueiro, né? Isso elevaria muito o Atlético também. Então, assim, esses são os times que podem ir atrás dele. E o Grêmio talvez mudar de ideia, porque o Renato Gaúcho quer ele lá no time e faria sentido também para elevar o nível do Grêmio. Mas eu não sei se o Grêmio vai tomar essa atitude, já que nunca foi um time muito ousado em questões de contratação, né? Sempre foi um time que contratava jogadores um pouco mais para baixo, o Renato elevava eles, entende? Então, assim, acho difícil dele ir pro Grêmio também. Mas vamos ver, né? O futebol brasileiro é conhecido pelas loucuras, então não duvidem se ele aparecer no Internacional ou algum outro clube do nada, né? Isso pode acabar acontecendo, né? Então, gente, por esse dia é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.